Chegada de Nicolás de la Cruz, Thiago Alcântara e Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. 3 nomes que o Flamengo já definiu para ter em janeiro na próxima janela de transferências. E o Flamengo já sabe quanto de fato vai ter que pagar para ter esses 3 jogadores já agora na próxima janela de transferências. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo a barca do Flamengo. 8 nomes já estão na mesa da diretoria do Flamengo. 8 nomes que podem serem negociados, emprestados, vendidos. Não são, realmente aí cotados para continuar no elenco de Tite em 2024. A gente vai falar sobre isso, sobre essa barca, a situação de Gabriel Barbosa. Gabigol Henrique vai para o Corinthians, de fato, vai acontecer essa troca, pode acontecer com o Yuri Alberto no Corinthians. A gente vai falar sobre isso, tá, gente? A gente vai falar também sobre a pré-temporada do Flamengo, hein? Flamengo confirmou amistoso nos Estados Unidos, agora em janeiro. Flamengo tem a estreia do Campeonato Carioca, Flamengo tem aí a pré-temporada se iniciando. Então a gente vai trazer todos os detalhes para você, se esses amistosos que o Flamengo vai fazer lá nos Estados Unidos vai atrapalhar o Flamengo no Campeonato Carioca de 2024 ou não. A gente vai explicar para vocês como o Flamengo realmente pretende fazer essa pré-temporada, mesmo iniciando o Campeonato Carioca e fazendo esses amistosos lá nos Estados Unidos. Você vai ficar por dentro de tudo, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando sobre a pré-temporada do mais querido Brasil, que o Flamengo hoje, através das redes sociais, nessa quinta-feira, o Flamengo confirmou que irá fazer os amistosos nos Estados Unidos, amistosos que acontecem entre o dia 20 e 24, adversário ainda não foi definido para essa data. Já no dia 27 o Flamengo faz um amistoso contra o Orlando City. Então assim, o que acontece? O adversário do Flamengo seria a Inter de Miami, o time de Lionel Messi, mas escolheu aí para fazer a pré-temporada lá no futebol árabe. Com isso ficou de fora desses amistosos nos Estados Unidos, mas o Flamengo não desistiu. O Flamengo vai fazer esses amistosos, já confirmou hoje. O Clube de Regatas do Flamengo já confirmou que irá fazer esses amistosos nos Estados Unidos. E com isso, tem a situação envolvendo o Campeonato Carioca. Henrique, será que isso não vai atrapalhar de fato aí, o Campeonato Carioca do Flamengo em 2024? O que acontece? O Flamengo faz a estreia do Campeonato Carioca contra o Audax no dia 17 ou dia 18 de janeiro. Esse jogo acontece lá em Manaus. O Flamengo vai levar esse jogo para Manaus, amistoso. Por que o Flamengo levou esse jogo para Manaus? O Flamengo vai fazer a estreia do Campeonato Carioca com a equipe principal. Essa é a ideia do Flamengo, fazer a estreia do Campeonato Carioca com a equipe principal. De lá de Manaus para os Estados Unidos, o percurso é menor do que dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Parece até que não, mas tá, gente? Então o que acontece? O Flamengo faz a estreia do Campeonato Carioca contra o Audax lá em Manaus. Depois o Flamengo viaja para os Estados Unidos, aonde tem os amistosos marcados em 2 jogos, no caso, entre o dia 20 e 24 acontece um, adversário ainda não foi definido, e o outro acontece no dia 27, contra o Orlando City. Na sequência, o Flamengo retorna para Belém, aonde tem um jogo contra o Sampaio Corrêa. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa será da 5ª rodada do Campeonato Carioca. Mas como assim? O Flamengo faz a estreia contra o Audax e viaja e já volta para jogar, depois dos amistosos nos Estados Unidos, já volta para jogar contra o Sampaio Corrêa pela 5ª rodada. O que acontece? A FES já definiu que durante o Campeonato Carioca a equipe de base de cada time pode aí fazer 3 rodadas no Campeonato Carioca. Então o Flamengo vai fazer a estreia contra o Audax, viaja. Entre esses amistosos que o Flamengo faz lá nos Estados Unidos, o Flamengo tem a rodada 2, rodada 3 e rodada 4, que é contra o Nova Iguaçu, Volta Redonda e Portuguesa. Essas 3 rodadas, de número 2 a número 4, quem vai fazer é a garotada. Vai ficar por conta da garotada do nosso Mengão queridão. Já a 5ª rodada, o Flamengo já retorna esse jogo que o Flamengo marcou para acontecer em Belém. O Flamengo faz lá em Belém, no norte do país, contra o Sampaio Corrêa, depois já retorna para o Rio de Janeiro. Essa é a pré-temporada do mais querido do Brasil, beleza? Bom, agora sim, falando sobre jogadores que não serão aproveitados
em 2024. Daqui a pouco eu trago a lista aqui para vocês, mas vamos falar sobre a situação envolvendo Gabriel Noga. Isso porque o Gabriel Noga não atua pelo Flamengo desde o último dia 24 de janeiro deste ano, quando o Gabriel Noga entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e aos 16 minutos do segundo tempo, o jogador sofreu uma lesão e foi constatada uma lesão multiligamentar que tirou o jogador dos gramados. Só que agora recuperado, mesmo assim, o Tite não conta com o jogador para 2024 e o Volta Redonda está negociando com o Flamengo por empréstimo a contratação do zagueiro Gabriel Noga para defender as cores do Bangu em 2024. O Flamengo, além de Gabriel Noga, o Flamengo já separou basicamente uma lista de 8 atletas que não ficarão no Flamengo em 2024. Claro que o Flamengo não vai falar, a gente vai negociar esse jogador, a gente vai negociar tal jogador, até porque, né, para não perder seu valor de mercado. Mas os jogadores que devem deixar o Flamengo, de fato, são eles: Mateuzinho, Varela, Pablo, Santos, Davi Luiz, Wesley, Thiago Maia e Vitor Hugo. Jogadores que não estão 100% garantidos com o técnico Tite para 2024. Então assim, o Flamengo já está montando essa barca, mais nomes devem aparecer por aí, tá? Mais nomes devem aparecer por aí. Mas nesse momento, o Flamengo já definiu que esses jogadores estão na prateleira de negociáveis para 2024. Mateuzinho, Varela, Pablo, Santos, Davi Luiz, Wesley, Thiago Maia e Vitor Hugo. Quem desses atletas você salvaria para 2024? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa, porque nessa semana, né, começou a sair alguns rumores envolvendo uma possível negociação que o Corinthians estava disposto a oferecer uma troca de Yuri Alberto por Gabigol indo para o Corinthians e o Yuri Alberto vindo para o Flamengo. Lembrando que o Yuri Alberto hoje tem 23 anos, né? O Gabigol tem 27. Bom, para o Flamengo no mercado, para vender o Yuri Alberto, fazer uma grana com o Yuri Alberto, seria até uma boa opção. Mas, a princípio, essa negociação não deve acontecer, tá, gente? Segundo o jornalista Vene Casagrande, essa negociação não deve acontecer. Gabigol deve permanecer no Flamengo. É um sonho do jogador, o desejo do jogador é se aposentar no Flamengo, continuar no mais querido Brasil. E o Flamengo vai definir o futuro de Gabigol nos próximos dias, a partir de agora. Lembrando que as negociações pela renovação de Gabigol neste momento estão travadas, mas devem aí ser retomadas, assim como também de Everton Ribeiro, e poder aí, né, botar um ponto final. Se fica ou não fica, a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, mas a tendência é que Gabigol fique no Flamengo, não só Gabigol, mas também Everton Ribeiro, beleza? Agora, se falando sobre novos atletas que devem chegar no Flamengo, a chegada de Nicolas de la Cruz, de Léo Ortiz e também de Rafinha Alcântara. Será que realmente o Flamengo vai contratar o Rafinha, Henrique? Porque o Flamengo contrataria o Rafinha Alcântara para 2024, mesmo com a chegada de Nicolas de la Cruz. Gente, é o seguinte, o Flamengo já sabe de fato quanto vai ter que desembolsar para contar com esses 3 atletas. O Flamengo não descarta a contratação de um lateral direito e também mais um lateral esquerdo, porque vai precisar, com a saída de Felipe Luiz e também com essas possíveis saídas, né, dos laterais direitos, que nenhum deles, na verdade, agradam ao técnico Tite. Tite já vem pedindo reforço para a posição. Mas nesse momento o Flamengo definiu esses 3 nomes. 2 meio-campistas, que no caso de la Cruz e Rafinha, e o outro é o zagueiro Léo Ortiz, que também é uma posição prioritária hoje no Flamengo a ser reforçada. Lembrando, com a saída de Davi Luiz, saída de Rodrigo Caio, que já está certa, saída de Pablo também, que é um jogador negociável, Flamengo vai precisar reforçar essas posições. Flamengo vai forte no mercado da bola em 2024, isso aí é fato. E diante disso, o Rubro Negro vem trabalhando no mercado para garantir ter uma equipe qualificada para o próximo ano. Com isso, mesmo não fazendo nenhuma loucura financeira, a gestão não deve economizar na próxima janela de transferências. Buscando a contratação de De la Cruz junto ao River Plate, o Flamengo cogita pagar à vista
16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais na cotação atual. Além do zagueiro Léo Ortiz, por 6,5 milhões de euros, aproximadamente 34 milhões de reais. Já Rafinha Alcântara é outro alvo do Flamengo, é avaliado em 4 milhões de euros, ou seja, 21 milhões de reais, de acordo com o portal Transfermarkt. Com isso, se concretizada essas negociações, o rubro-negro deve desembolsar próximo de 133 milhões de reais em reforços já em janeiro, meus amigos. Então, assim, o Flamengo, como já falei, o Flamengo não vai em busca só dessa chegada desses 3 jogadores. O Flamengo vai reforçar a lateral direita, lateral esquerda, zaga. No caso do Léo Ortiz, já está no radar do Flamengo. O Flamengo vai realmente intensificar essa negociação. Nicolás de la Cruz e Rafinha Alcântara, 30 anos. Rafinha, lembrando, gente, que Rafinha está no Al Arabi do Catar. Tem contrato com o clube catarinho até o meio do ano 2024. A partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato, né, e retornar para o futebol brasileiro. Rafinha, que inclusive foi revelado pelas categorias de base do Barcelona, né? Teve aí uma passagem pelo Flamengo quando garoto, mas foi revelado pela base do Barcelona. E com isso, né, situação envolvendo o Rafinha é o seguinte: Flamengo, mesmo contratando o Nicolás de la Cruz, Flamengo teria como ou não buscar o Rafinha? Por que o Flamengo vai atrás do Rafinha? Será que realmente precisa contratar o Rafinha Alcântara? Gente, é o seguinte: este ano 2024, o Flamengo já está planejando a temporada. Este ano 2024 acontece a Copa América. Durante o período da Copa América, o Campeonato Brasileiro não vai paralisar, vai continuar. Se não me sai da memória, durante a Copa América acontecem 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Rascaeta hoje é o titular da posição. Nicolás de la Cruz chegaria para disputar também vaga nessa posição. E esses 2 atletas são convocados pela seleção celeste, a seleção do Uruguai. E se caso realmente o Flamengo em 2024 ficar desfalcado nessa posição, o Flamengo teria outro jogador para suprir realmente, de fato, essas ausências de Arrascaeta e também de possível ausência de Nicolás de la Cruz. E com isso, uma chegada de Rafinha seria um nome ideal para recompor aquela posição na ausência desses 2 atletas. Ou seja, ficaria Arrascaeta, no caso Arrascaeta, né, de la Cruz e Rafinha Alcântara. Essa é a ideia da diretoria rubro-negra, ainda mais que é um valor considerado baixo, né, a chegada do Rafinha. E tem mais, hein, o Rafinha pode ser contratado totalmente de graça, porque o contrato dele com o Al Arabi lá do Catar vai até o meio do ano 2024. Se o jogador de fato quiser vir para o Flamengo, a partir de janeiro assina um pré-contrato e no meio do ano chega totalmente de graça. Apenas o Flamengo vai acertar luvas, bonificações, salário, tudo e muito mais. Mas gastar mesmo na contratação esses 21 milhões de reais, o Flamengo não teria que pagar. O que vocês acham sobre isso? Fiquem à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, a gente vai seguir focado com tudo. A partir de agora, o negócio é esse, é mercado da bola, já adiantar as negociações e garantir para quando abrir a janela no próximo dia 11 de janeiro, o Flamengo já está garantido aí para ter esses jogadores já começando a preparação para 2024. O que vocês acham? Então vamos que vamos com tudo. Estou sempre ligadaço nas informações do nosso Mengão Queridão. Então fica conectado também junto com a gente. Confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu? Tamo junto, é nóis. Saudações rubro-negras.